Depois, quero aqui também dizer que tanto a Junta da Atalaia, que foi já empossada, e que a Junta da Lourinhã vai ser empossada agora, vão estar à vontade financeiramente, porque a Junta da União Freguesia de Lourinhã Atalaia deixou algum dinheiro para começarem a trabalhar. Hoje mesmo, a Câmara Municipal transferiu-nos para nós os duodécimos de novembro e dezembro, em virtude de, na segunda-feira, temos um novo número de contribuinte. O que é o novo número de contribuinte? É o novo duas freguesias. A Atalaia tem um novo número de contribuinte, a Lourinhã tem um novo número de contribuinte. Penso, nesse contexto, que a Câmara não conseguia transferir dinheiro para a Junta da Lourinhã, nem para a Junta da Atalaia. Por isso é que na comunicação social vinha a dizer que poderá haver alguns funcionários que não tenham dinheiro, ou as juntas que não tenham dinheiro para pagar o vencimento aos colaboradores. Porquê? Porque se uma junta de freguesia, não foi o caso da União de Freguesias, deixasse 500 euros em cofre, ou 2.000 euros em cofre, evidentemente não tinha dinheiro para novembro e dezembro pagar os vencimentos. De maneira que é assim, houve um projeto de lei que foi aprovado uma parte só, agora no dia 29, lamentavelmente, devia ter sido aprovado logo na primeira semana de setembro, mas não foi. A Câmara Municipal conseguiu transferir-nos a nós o novembro e dezembro, e aí esta junta, a União de Freguesia, vai já transferir para a Junta da Lourinhã e para a Junta da Atalaia, como foi aprovado na Comissão de Desagregação, não começou agora, isto já começou há algum tempo, com as comissões de desagregação, balizar o património, balizar o saldo da gerência que existir na altura da desagregação, para que tanto uma junta como outra haja as verbas estipuladas e que a União de Freguesias Lourinhã e Atalaia possa distribuir para uma junta da Lourinhã e a junta da Atalaia. De maneira que tudo isso foi tratado hoje, e mais uma vez as funcionárias foram imprescindíveis na situação. Hoje foi um dia muito ativo, porque hoje teve que fechar as contas, basicamente a final de ano. Hoje fechámos as contas, basicamente que era o dia 31 de dezembro e teve que ser fechado. Porquê? Porque temos 30 dias, 45 dias, desculpa lá, para enviar para o Tribunal de Contas estas contas agora, porque depois, em dezembro, vai outra vez aparecer essa situação. O que vai acontecer, nós, e é real, desde as eleições até agora, estamos em gestão. É uma gestão, a gestão é só despesas correntes. Não podemos comprar um carro, não podemos vender, não podemos anular uma conta bancária, portanto, tudo isto não está proibido por lei. Neste momento, tanto a Atalaia como a Lourinhã, segunda ou terça-feira vão ter que fazer uma reunião, vão começar a trabalhar no orçamento de novembro e dezembro, para depois marcar uma assembleia e ser aprovado, e que depois então aí é que podem começar a trabalhar arduamente. Até lá, e estou à vontade de dizer isto, porquê? Porque algumas pessoas começaram aí a divulgar e sinto-me às vezes um bocadinho frustrado, às vezes aquilo que se ouve e aquilo que se diz, por causa do Festival da Abóbora. O Festival da Abóbora, se fosse a continuidade da União Freguesias Lourinhã e Atalaia, era fácil. Dava continuidade, não tinha problema nenhum. O que está aqui em causa em si é a situação da gestão do comprar e do vender, porque o Festival da Abóbora, como vocês sabem, é um festival de um investimento que a Junta faz, não é uma receita. E, com muita pena minha, aqueles comentários que às vezes não abona nada a verdade, e isto é real, e eu às vezes sinto-me uma situação triste, às vezes, e tenho que dizer a situação, quando as pessoas fazem os comentários e não sabem como é que é. Neste momento, até a aprovação do orçamento da Atalaia ou da Lourinhã é só despesas correntes. Pagar os vencimentos, água, luz, essas coisas assim. Portanto, quando for aprovado, então aí. O que acontece? Com esta situação de tempo, tudo se conjuga que lá para o dia 15 de novembro, 15 a 20 de novembro, esteja o processo a andar. Porquê? Porque este executivo, que está agora, já fez um trabalho grande. Já fez 60% do trabalho. Agora, os 40% que falta, o executivo que vai entrar, tanto a Atalaia como este, é dar o passo seguinte, faltando a situação da Degal, que é outra situação da Degal, que não transferimos para nós em novembro e dezembro, porque era aquela situação de não haver dinheiro para os vencimentos, e o governo não transferiu para nós, que neste caso é a Degal, Direção-Geral das Operações Locais, em novembro e dezembro. Esperamos, e às vezes uma pessoa tem que ter fé, que
segunda ou terça-feira poderá cair na conta bancária. Poderemos ter que fazer uma adenda à reunião que fizemos hoje para poder entrar esse dinheiro na conta, para poder fazer a transferência para a Junta da Lourinhã e para a Junta da Talaia. Porquê? Porque já foi, como disse, legalizado a porcentagem que é da Lourinhã e que é da Talaia. Não há nada a enganar. De maneira que eu só queria falar nisto porque às vezes machuca quem anda a tentar dar o seu melhor e às vezes não é compreendido a situação e eu, portanto, tinha que dizer isto. Outra situação também, ao longo destes anos, quero aqui agradecer publicamente às associações de toda a freguesia. Às associações, porque por arrastamento estão os voluntários a trabalhar. E os voluntários, neste executivo, teve um peso muito grande. Porque estes voluntários que nos dá alma às aldeias, movimento às aldeias. Porque sem eles, como vocês sabem, muitas associações andam ali a arrastar para arranjar voluntários. E este executivo, ao longo destes mandatos, tem apoiado diretamente e indiretamente, porque às vezes só o dinheiro não chega. Às vezes é outras situações, de prospectos, licenças, disto e daquilo, e é muito importante para quem está à frente das associações. De maneira que quero aqui publicamente agradecer a todos os voluntários que passaram por as associações e que passam também. Quero aqui agradecer a todos os executivos que passaram neste tempo também comigo. Dias bons, dias menos bons, reuniões mais ativas, reuniões menos ativas. Aos membros da Assembleia também, que ao longo destes anos todos, uns e outros com outros, mas é a vida quando há eleições, democraticamente é assim, mas tentamos sempre fazer o nosso melhor. Compreendemos que, por vezes, não é fácil, porque a pessoa, quando vem pôr um assunto, pensa que nós temos competência para tudo. E, por vezes, não temos competência para tudo. Aquelas competências que diz respeito à Junta, e mesmo assim às vezes a gente consegue ultrapassar algumas competências que não nos competem a nós. Com riscos, agora, mais uma vez digo, compete a este Executivo fazer um diálogo aberto com o Executivo da Câmara Municipal, que é a peça fundamental. A peça fundamental de uma Junta de Freguesia, neste momento no Conselho da Lourinhã, é um bom diálogo com o Executivo. Porquê? Porque só o dinheiro que vem do FEF, Fundo de Financiamento das Freguesias, não chega para pagar os vencimentos. E aí trabalha-se com as delegações de competências, com a Câmara Municipal. E isso é uma mais-valia, desde que a Junta tenha capacidade para resolver, aceitar os protocolos, deve de aceitar. Que é para fazer um excelente trabalho. Que é para as coisas, quando aparecem, tentar falhar o menos possível. Se alguém diz que não falha, está a enganar as pessoas. E eu penso que este Executivo, o objetivo em si é falar a verdade. Quando se pode, pode. Quando não se pode, não se pode. Isto é meio caminho andar para as coisas correrem bem. Há possibilidades, e a pessoa que vem ter connosco, é importante dizer a verdade. Além, eu estou obrigado a dizer isto, porque ao longo destes anos todos que ando nestas elites políticas e trabalho comunitário, a pessoa que vem ter connosco gosta sempre de ouvir a verdade. E gosta de ouvir o sim. Ninguém vem ter connosco e que diga assim, não posso. Você não pode. Gosta sempre de ouvir o sim. Mas se a gente disser sempre o sim, caros amigos, não vamos a lado nenhum. Porquê? Porque há coisas que a gente não consegue e não temos capacidade. Eu vou dar um exemplo, e o Natalé disse um exemplo, a nível do alcatramento. O alcatramento tem que ser sempre a Câmara a fazer. É impressionante que não há possibilidades de uma junta de freguesia ter a capacidade financeira, só se fizer um protocolo com a Câmara, ter financeiro para pagar, para fazer 1 quilómetro ou 2 ou 3 de alcatrão. Isto é real. E as pessoas pensam que a junta pode fazer um elo de ligação com a Câmara Municipal. Esse é que é o fundamental da junta de freguesia. Mas pronto, neste contexto, deixo aqui este Executivo, esta Assembleia, que compreenda a situação e que tenha a noção do que é que uma junta pode fazer. E até onde pode fazer. E quando se faz os protocolos com a Câmara, qual é os protocolos que se faz? Se é para limpar valetas, é uma coisa. Se é para tratar outra situação. Consegue-se às vezes, com a habilidade, por vezes, do Executivo, que se faça mais uma coisa ou mais outra. Mas isso também é a nossa função. Porque o objetivo em si é resolver o problema das pessoas. Caros amigos, resolvendo o problema das pessoas é meio caminho andado. E as associações, como falei há bocadinho, não é só dinheiro, é aquela situação
do transporte, de ir buscar umas mesas, de ir buscar uma cadeira. Eu lembrei-me agora do museu, porque o museu também é uma situação que, ou transporte para ali, ou transporte para lá, ou isto ou aquilo. Isto temos de estar preparados para isto. Não vou amassar mais, porque na Atalaia falei também demais, e de maneira que vou dar continuidade e dar seguimento a esta sessão muito importante para a vida da freguesia da Lourinhã. Muito importante para a vida da freguesia da Lourinhã. Vou chamar aqui o meu secretário do Executivo para liderar aqui esta sessão, que muito me honra estar a casa cheia e sempre um gosto estar aqui. Tivemos várias reuniões com muita gente, desde associações, desde comerciantes, desde isso tudo, com casa cheia também. Isto é que nos enche de orgulho. Este orgulho, porque não venham só aqui quando há o problema, mas venham assistir às assembleias. Hoje está a ser transmitido. Esta assembleia está a ser transmitida. As nossas assembleias vão ser transmitidas. De maneira que estão à vontade. Venham às assembleias, façam o diálogo com o Executivo, façam o diálogo com os membros da Assembleia. Porque quer que diga, quer que não, só assim é que se consegue atingir os objetivos. Se houver o diálogo entre as pessoas. Já falei demais, vou dar seguimento. Sou Fernando Ferreira, secretário. Então pronto, então fala, Mica, fala, sim senhor. Boa noite, bem-vindos a este ato da instalação da Assembleia de Freguesia da Lourinhã. É gratificante ver tanta gente, de facto, a vossa presença honra muito mais este ato do que se fôssemos só nós, os eleitos locais. Obrigado por terem vindo. Este ato tem duas partes básicas. A primeira é, de facto, só a instalação dos membros. A instalação dos membros vai legitimar a consideração de que o primeiro candidato da lista mais votada, assinando, e o Presidente Pedro Margarida, enquanto Presidente da Comissão de Instaladora da Freguesia, disser que estão instalados, passa a ser Presidente junto. Vou chamar então, um a um, os eleitos locais. O que vão fazer aqui nesta folhinha, que vai ser a ata final autenticada de todos os tomadas de posse dos eleitos, vão assinar pela ordem que eu vou chamar. Portadores do cartão de cidadão, pelo que este ilustre conferidor não vai abdicar disso, passa a chamar o António Alberto de Carvalho Santos, eleito pelo Partido Socialista, com o cartão de cidadão 07 13 042. 070. 070 13 042. Eu li ao contrário. Hernani Luís Henriques dos Santos, eleito pela AD Lourinhã, coligação PSD-CDS. Cartão de cidadão 099 32 102. Já está assinado a leitura. Vital Palmira do Rosário, cartão de cidadão 103 817 73. Vou assinar o verde aqui. Ana Cristina Marçal Dias, eleita pela AD Lourinhã, coligação PSD-CDS, o cartão de cidadã 100 569 32. Ana Catarina da Costa Antunes Pereira, eleita pelo Partido Socialista, cartão de cidadã 123 727 96. Melissa Victória Silva Neno, eleita pelo Chega, com o cartão de cidadã 138 088 27. Rui Miguel da Silva Marques, eleito pela AD Lourinhã, coligação PSD-CDS,
o cartão de cidadão 101.810.13. Maria Isabel Nogueira Rasteiro, eleita pelo Partido Socialista. Com o cartão de cidadã 060 838 63. João Manuel Antunes dos Reis, eleito pela AD Lourinhã, coligação PSD-CDS. Hoje ele capta melhor. Cartão de cidadão 080 765 76. Otávio dos Santos Pereira Perluxo, eleito pelo Partido Socialista. Cartão de cidadão 070 38972. Inês Alves Nunes, eleita pela AD Lourinhã, coligação PSD-CDS. Cartão de cidadã 142 932 37. Isto agora é um bocadinho caricata que eu vou-me chamar a mim próprio. Fernando José Martins Ferreira, eleito do Partido Socialista. Com o cartão de cidadão 047 23 353. Obrigado. Diana da Costa Policarpo, eleita pelo Chega, com o cartão de cidadã 141 298 70. E, com a confirmação aqui do Presidente da Comissão Instaladora, estão devidamente empossados e instalados os 13 membros, a composição inicial desta Assembleia de Freguesia da Lourinhã. E neste momento, que era o anterior candidato mais votado da lista vencedora, já é o Sr. Presidente de Junta. Eu já falei uma vez? Não, não vou repetir. Sim. Não, isto posso ficar aqui comigo. Sim, eu vou só ler aqui a ata. A ata já está devidamente assinada, só para conhecimento. Ata do ato de instalação de mandato 2025-2029, aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2025, no Salão Nobre da Freguesia de Lourinhã, sítio na Praça Dom Lourenço Vicente, número 1, em Lourinhã. Pelas 21 horas, teve início o ato de instalação da Assembleia de Freguesia de Lourinhã, conforme o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro. Na presença de Pedro Manuel Marques Margarido, Presidente da Comissão Instaladora da Freguesia de Lourinhã, que dirigiu os trabalhos e deu início ao ato. Iniciados os trabalhos, o Presidente da Comissão Instaladora chamou os eleitos, cuja identidade e legitimidade, esqueci-me de referir este pormenor, a legitimidade desta eleição vê-se pela lista do apuramento geral das eleições do dia 12 de outubro. Portanto, verificada a identidade e a legitimidade, verificou, tendo comparecido os cidadãos constantes no edital de apuramento geral da Assembleia de Freguesia de Lourinhã. Vou-me dispensar de ler de novo os nomes, vou só referir o termo da ata. Eleitos para aquele órgão de freguesia por sufrágio universal e direto, realizado no dia 12 de outubro de 2025. Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos membros presentes, o Presidente da Comissão Instaladora declarou os investidos nas suas funções. Para constar e para os devidos efeitos, se elaborou a presente ata, redigida por mim, Fernando José Martins Ferreira, para o efeito designado,
a qual, após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, é por mim subscrita, bem como pelo Presidente da Comissão Instaladora, e que vai ser assinada, como viram, por todos os presentes. É isto. Primeiro ato, satisfeito? Senhor Presidente da Junta. Já agora, antes que me esqueça, depois, este belíssimo arranjo de flores foi oferecido pela Software, para aqui com Batalaia. Para não me esquecer disso. Senhor Presidente, dentro das suas responsabilidades, vamos contar a situação prevista. Ora, boa noite a todos. É um gosto tê-los aqui neste Salão Nobre da Junta de Freguesia da Lourinhã. Saudar-vos a todos e cada um naquilo que é a presença e a vontade de estar aqui neste ato solene. Vamos dar, de facto, seguimento àquilo que é a ordem de trabalhos para o dia de hoje. E agora, na ordem de trabalhos, temos aqui a eleição dos vogais para a Junta de Freguesia. Perguntava ao plenário dos membros da Assembleia de Freguesia se alguém se opõe para que esta votação seja por um método de lista apresentada à mesa. À mesa, neste caso apresentada por mim, que sou o Presidente da... Alguém se opõe? Ou então vamos seguir com o processo na apresentação da lista. António Alberto Carvalho Santos, cidadão que encabeça a lista mais votada na eleição para a Assembleia de Freguesia, após o ato de instalação da Assembleia, já na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia da Lourinhã, nos termos da alínea B do número 2 do artigo 24º da Lei 169 de 99, de 18 de setembro, propõe para a eleição por escrutínio secreto dos vogais da Junta de Freguesia a lista constituída: Vital Palmira do Rosário, Ana Catarina da Costa Antunes Pereira, Maria Isabel Nogueira Rasteiro e Otávio dos Santos Pereira Perluxo. Neste sentido, vamos chamar a esta lista Lista A e vamos proceder então à votação, sendo cada um dos elementos da Assembleia de Freguesia vão ter um voto em que vão fazer a sua votação para que sejam eleitos estes vogais para o Executivo da Junta de Freguesia. Está bem? Iríamos então prosseguir, distribuição dos votos, dos boletins. Muito bem. Votos azuis, podem ser verdes, não diziam que era. Para mim é para mim. Sim, senhor. Pode, só uma coisa. Eu vou dar o voto. Está aqui uma mesazinha aqui ao fundo. Podem votar aqui e depois. Ok? Pode lá deixar a cantinha Já está aberto? Hernani Luís Henrique dos Santos. Está lá. É esperança. Todos querem a verdinha. Todos querem a verdinha. Também está bem mais. Vital Palmeira do Rosário.
Ana Cristina Marçal Dias. Ana Catarina de Costa Antunes Pereira. Melissa Vitória Silva Neno. Rui Miguel da Silva Marques. Maria Isabela Nogueira Rasteiro. João Manuel Antunes dos Reis. Otávio dos Santos Pereira Perluxo. Inês Alves Nunes. Vou ter que me chamar a mim próprio, Fernando José Martins Ferreira. E, para terminar, a votação de Ana da Costa Policarpo. Então Chamo a chamo ajuda dos coordenadores. e esqueci do nome daquela jovem. Por isso, estão os 13. Tem que se começar logo a trabalhar, não é? Oito votos a favor.
está eleita o Executivo da Junta de Freguesia, com os 4 vogais e com o Sr. Presidente, eu próprio. E então os vogais são Vital Palmira do Rosário, Ana Catarina da Costa Antunes Pereira, Ana Isabel Nogueira Rasteiro, Maria Isabel Nogueira Rasteiro e Otávio dos Santos Pereira Perluxo. Faz favor. Pode ficar aqui. Ok. Iríamos continuar com a ordem de trabalhos e agora noutra fase para a eleição da mesa da Assembleia de Freguesia. Sim, tens razão. Temos que repor primeiro, sim. Espera, temos que repor primeiro a Assembleia de Freguesia. Claro. Sim, obrigado, Hernani. Então vamos dar posse agora aos 5 elementos que estão na lista para substituir estes elementos que saíram da lista, para que a Assembleia de Freguesia fique novamente completa com os 13 elementos. Então chamaríamos... Maria Fernanda Neto Marques Matias. Para conferir a identificação e fazer a assinatura? Não, nesta ata só vai ser assinada pela mesa que for eleita. Ok. Substitutos. Maria, mas de qualquer maneira... Temos que conferir, sim. Tem aqui a referência do cartão de cidadão. Quando as pessoas conhecem, não há... Sempre bom ver. Pode haver uma enganada. 070 130 36. Exatamente. Ludgero. Força. Ludgero Fernando Caetano Lourenço. Cartão de cidadão. Fernanda, podes sentar aqui à frente. Ludgero, cartão de cidadão 121 749 03. Ok. Pode sentar aí à frente. Teresa Maria Cruz dos Santos. Cartão de cidadã 053 707 86. David Marques Margarido apresentou a justificação da sua ausência nos termos legais. Tomará posse na próxima sessão desta Assembleia, quando está em ausência. Júlia Maria Fernandes Alfaiate. Com o cartão de cidadã 073 668 23. Fica, de novo, composta esta Assembleia com 13 elementos. O Sr. Presidente da Junta continua a dirigir os trabalhos sem direito a voto. Então vamos ter uma nova votação, agora sim para a mesa da Assembleia de Freguesia, que é composta por 3 elementos, um Presidente, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário. E eu proponho ao plenário que o método de votação seja o mesmo que anterior. Se alguém se opõe, que seja por lista. Ninguém se opõe? Ok. Então, eu pergunto ao plenário se tem alguma proposta para fazer chegar à mesa. Faz favor. Obrigado. Sim. Temos 2 propostas. Vamos chamar a uma lista A e a outra lista B. A lista A
tem o presidente, que é o Fernando José Martins Ferreira, primeiro secretário Maria Fernanda Neto Marques Matias e segundo secretário Ludger Fernando Caetano Lourenço. A lista B: Ana Cristina Marçal Dias, desculpem lá, Hernani Luís Henriques dos Santos, primeira secretária Inês Alves Nunes, segundo secretário João Manuel Antunes Reis. Lista B. Alguma dúvida? Querem que repita? Só uma questão. A lista A foi apresentada por quem? Pelo grupo do Partido Socialista. Alguma dúvida? Pus lista A porque já era a primeira que tinha na mesa. De facto, não comuniquei logo, mas devia ter comunicado. Certo? Então a lista A é para Presidente Fernando José Martins Ferreira, primeiro secretária Maria Fernanda Neto Marques Matias, segundo secretário Ludger Fernando Caetano Lourenço. A lista B, para Presidente Hernani Luís Henriques dos Santos, primeira secretária Inês Alves Nunes e segundo secretário João Manuel Antunes Reis. Então vamos proceder à votação. Vamos buscar os boletins. Foram buscar os boletins. Os boletins de voto, porque estava com dúvida se existir uma Mais, alternativa ou outra. exatamente. Se guardar para agora ir reproduzir. Então, mais uma vez, Não. vamos começar pelo Hernani Luís Henriques dos Santos. Tá. Ana Cristina Marçal Dias. Melissa Vitória Silva Neno. Rui Miguel da Silva Marques. João Manel Antunes dos Reis. Inês Alves Nunes. Agora é a minha vez de votar. Tens razão. A Diana Costa Policarpo.
E agora os membros substitutos. Maria Fernanda Neto Marques Matias. Ludgero Fernando Caetano Lourenço. Teresa Maria Cruz dos Santos. David Marques Margarido não está. Júlia Maria Fernandes Alfaiate. Presa. Ok. 2 coordenadores para ajudar ao processo. Agora vão ser diferentes, pode ser o Hernani. Não diz o João. Só diz o João. O João tem perfil para isto. Vou contar a voz, disse eu. 12, confirmem primeiro se tem os 12. Aí parece-me que caíam 2. Então, resultado da votação, para a lista B, 5 votos e para a lista A, 7 votos. Está eleita a lista A. Então, a lista A, mais uma vez, é constituída pelo seu presidente, que é o Fernando José Martins Ferreira, pela primeira secretária Maria Fernanda Netos Marques Matias e o segundo secretário Ludgero Fernando Caetano Lourenço. Parabéns. Senhor Presidente. Não, desculpe. Senhor Presidente da Assembleia? vestiu o casaco. Tem, sim, sim. Faz favor. Para retificar isto? Quem é que lá vai abaixo? Se calhar aproveitava para ir. Pode ser eu. Se calhar... Com a vossa licença, Ele está num discurso. obrigado pela eleição. Havemos de conversar a seguir, também vou dizer algumas palavras. Entretanto, para nesta colaboração recíproca que necessariamente tem que existir entre a mesa da Assembleia e a Junta da Freguesia de Lourinhã, vou dar a palavra ao António Alberto para poder dirigir-vos algumas palavras enquanto vou só terminar o processo desta ata da eleição. Uns minutinhos. Fica a falar o tempo que quiser. Mais uma vez, boa noite a todos. Dirigir umas primeiras palavras aos eleitos, claramente a todos os eleitos, aqueles que se apresentaram a sufrágio, umas palavras de
de quem teve um apreço enorme para aquilo que foi o decorrer da campanha eleitoral, por todos vós, na particularidade de cada um e naquilo que foi o projeto de cada um. Agradecer, de facto, o nível em que a campanha decorreu e, de facto, poder chegar a bom porto nisto que é um processo democrático para a eleição para a Junta de Freguesia da Lourinhã. Minhas senhoras e meus senhores, caros membros da Assembleia de Freguesia, caros amigos e caras amigas, é com enorme honra, sentido de responsabilidade e profunda gratidão que hoje assumo o cargo de Presidente da Junta de Freguesia da Lourinhã. A confiança que me foi depositada nas urnas transcende o simples ato de votar. É um compromisso de responsabilidade. Um compromisso com cada cidadão desta freguesia. Com cada rua que percorremos, cada bairro que pulsa a vida de cada um, cada instituição que servimos, cada escola que continua a formar e a formar. Cada associação que continua a unir. Cada família que continua a ter espaço para sonhar. Cada agricultor que cultiva. Cada empresa que continua a empreender. É um compromisso com os jovens que projetam o futuro e com os idosos que guardam a memória do nosso caminho. Juntos, somos os alicerces do presente e construtores de um futuro. Hoje não celebramos uma vitória pessoal. Celebramos a força da democracia local. Celebramos a vontade de fazer e fazer diferente, de fazer melhor, de fazer com todos e para todos. Sabemos que os desafios são muitos. Há caminhos por alcatroar, serviços por melhorar, apoios sociais por reforçar, património por valorizar e oportunidades por criar. Mas também sabemos que temos uma comunidade resiliente, solidária e cheia de talento. E é com essa força coletiva que vamos avançar. Assumo este cargo com uma equipa forte e disponível para trabalhar, consciente de que a política deve ser feita com verdade, com proximidade e com transparência. A Lourinhã terá uma liderança que escuta, que age, que presta contas, uma liderança que une, que valoriza cada contributo, que constrói pontes entre todos os setores da nossa sociedade. Acredito profundamente no valor do diálogo e da cooperação institucional. Por isso, quero afirmar desde este momento já o meu compromisso em trabalhar lado a lado com todos os eleitos da Assembleia de Freguesia. E quando digo todos, é todos, sem exceção. Só assim é que faz sentido. A nossa missão comum é servir a Lourinhã e é através da escuta mútua, do respeito e da construção de consensos que conseguiremos alcançar soluções mais justas, mais eficazes e duradouras para os desafios da nossa comunidade. Quero ser um presidente presente, um presidente que conhece os nomes, que ouve os problemas, que responde com ações e não apenas com palavras. Um presidente que acredita que a freguesia se constrói com diálogo, com a participação e com a coragem de todos. A todos aqueles que caminharam comigo até aqui, família, amigos, colegas de equipa, todos os voluntários que se juntaram a nós, o meu mais sincero obrigado. Esta conquista é vossa também. Esta conquista é de todos os lourinhanenses. E a todos os lourinhanenses deixo um compromisso. Estarei ao vosso lado todos os dias, com humildade, com determinação e com o coração sempre nas mãos. Porque servir a nossa freguesia, e para mim, este espaço para servir é uma nobre missão. Por isso, lourinhanenses, podem contar comigo, eu quero contar convosco. Muito obrigado, viva a freguesia da Lourinhã. Eu escrevi as palavras porque nestas ocasiões mais institucionais, eu sou um pouquinho institucional, quem me conhece sou, e muitas vezes perco-me naquilo que é a conversa
não é? Mas refletido neste texto e nesta mensagem que vos quis transmitir, está exatamente o meu sentir. E o meu sentir é de que, a nível daquilo que é o servir e estar ao serviço das nossas autarquias, não faz sentido se não for através do diálogo com todos. E a partir daquilo que é os órgãos que nós representamos. E neste caso, nós representamos a Assembleia de Freguesia e a Assembleia de Freguesia tem que ser respeitada. E ser respeitada significa aqueles que a vão liderar terem que se respeitar a si próprios para que depois se sintam que todos os outros o respeitam e que há espaço para o respeito. E isso será um compromisso claro da minha parte e de toda a equipa que me acompanha. E também quando olho para os vossos olhos, porque os conheço, todas as outras pessoas que fazem parte, eu sei que posso contar com essa força, com essa vontade, porque aquilo que de facto está aqui em cima da mesa é a Lourinhã, é a freguesia da Lourinhã. Todos nós sentimos mais ou menos da mesma forma. Temos pensamentos diferentes, temos metodologias e projetos muitas vezes diferentes, mas sempre com objetivos muito parecidos. São os objetivos de construir mais qualidade de vida, mais espaço de encontro e de resposta para aquilo que é a necessidade diária dos nossos fregueses e também a olhar sempre para a Lourinhã com a área empreendedora para que possamos ir muito mais além daquilo que já encontramos. Muito já foi feito, mas o trabalho autárquico é assim mesmo. O trabalho autárquico é sempre inacabado. Muito terá que se fazer. Fez-se muito bem, mas também se fez algumas coisas mal. Temos consciência disso e eu, como cidadão, tenho a consciência clara, porque como todos os outros que se apresentaram a sufrágio, nós palmeámos as ruas e os bairros e estivemos com as pessoas e percebemos bem quais são as inquietudes e o que é aquilo que não se fez tão bem. Também percebemos porque é que não se fez tão bem. Umas foi por opção, outras foi por incapacidade. E a incapacidade muitas das vezes vai para além daquilo que é o nosso querer. E muitas vezes, às vezes, pensamos que basta ter um querer político para que tudo aconteça. Não é verdade, amigos. Vocês sabem que eu agora estou a alargar esta missão que tive na Câmara Municipal durante 14 meses, e isso foi a experiência que me trouxe. Depois de sair do órgão deliberativo, eu percebi claramente agora no órgão executivo que não chega a querer. É preciso, de facto, este espaço de diálogo, este espaço de compromisso com aquilo que é a institucionalidade das instituições que representamos e percebermos que para dar passos naquilo que é o nosso sonho, que é a nossa vontade de fazer, é preciso procedimentos. E esses mesmos procedimentos não se compadecem do nosso querer para o momento, para já, muitas das vezes. Mas aquilo que eu posso vos dizer mais uma vez é que aquilo que podem contar com este Executivo, e comigo em particular, é que estarei sempre na frente para acarinhar aquilo que são as solicitudes, aquilo que são as partilhas, aquilo que são as melhorias da resposta naquilo que é a higiene pública, aquilo que são as melhorias daquilo que são os projetos culturais, aquilo que são as melhorias naquilo que são os projetos de acompanhamento da terceira idade, do acompanhamento das escolas, do acompanhamento das instituições e aproximar cada vez mais as empresas da Junta de Freguesia. É muito importante ter a visão empresarial, a visão económica, para que depois tudo que é a visão social, a visão da educação, possa de facto criar aqui uma simbiose para que o território possa crescer em harmonia para todos esses aspectos. E isto é muito importante que todos nós possamos ter este espaço para dar contributos e só saberei estar desta forma. É com isso que podem contar comigo e eu quero contar claramente com este debate, claro, porque mesmo a pensarmos diferente, muitas vezes é possível criar consensos naquilo que é uma boa conversa, um bom prosseguimento e muitas vezes deixarmos de lado aquilo que é, de facto, e nós estamos aqui hoje com mandatos, cada um de nós, fomos às eleições com mandatos através dos nossos partidos, aos partidos que nos acarinharam enquanto cidadãos, ou que nos convidaram, mas aquilo que eu vos convido a partir deste momento é que, de facto, não deixem de sonhar naquilo que é a ideologia partidária, mas que possamos, de facto, pôr à frente aquilo que é a freguesia da Lourinhã, as pessoas e aquilo que é o crescimento do território. É para isso que eu estou aqui, dar mais um impulso para que convosco podamos chegar a bom porto e é por isso que sonhei que era possível ainda, ao chegar aos 61 anos, que para o próximo mês já faz 61 anos, ainda poder contribuir agora neste patamar da Junta de Freguesia e num sítio que eu gosto muito
porque é no confronto e na proximidade diária com as pessoas, que noutros patamares da resposta autárquica isso não é possível, face àquilo que é a organização política, a organização das instituições, e aqui na Junta de Freguesia eu posso de facto ter esta experiência. Aquilo que eu gostaria de construir ao longo destes 4 anos era de facto este grau de empatia, criar mais comunidade. Nós estamos a perder o sentido de comunidade, e para que estes objetivos a que me ponho e que me comprometo possam crescer, nós temos que criar comunidade. Temos de ser mais comunidade. A Lourinhã tem que ser mais comunidade. Nós tivemos, nos últimos 2 anos, 3 anos, tivemos um número de habitantes que vieram para a Lourinhã, cresceu os habitantes do concelho, 8, poucos por cento, e isto é significativo. E é significativo em meios mais urbanos como a Vila da Lourinhã, menos significativo naquilo que os meios menos urbanos são as aldeias, mas verifica-se isso muito. E isto, quando se fala também nas associações, o papel das associações. Vocês também já me conhecem, eu sou um homem associativo e de facto eu acho que as associações que nós temos, aquelas que estão em todas as aldeias e algumas que estão sediadas também na sede do concelho, são um motor daquilo que é a socialização e e é um princípio e um caminho para aquilo que será o reconstruir uma comunidade que quer uma identidade. Nós recebemos novamente aquilo que é a freguesia da Lourinhã, depois de estar durante estes anos ligada à freguesia da Atalaia, e precisamos claramente, tal como a Atalaia precisa, nós precisamos também na Lourinhã criar identidade. E criar identidade é olhar para o património, é olhar para o património material e imaterial, é olhar para as pessoas, para as tradições, é olhar com uma visão, eu costumo dizer, de chapéu, para que tudo tenha sentido naquilo que é a construção daquilo que é o espaço e o território que nós habitamos. E essa construção desse território e do espaço que habitamos só é possível com pessoas. E só é possível com pessoas porque são as pessoas que habitam esses mesmos locais. Por isso é para isso que nós, com toda a força que temos, e que o vosso olhar é fácil de perceber que estão dispostos para isso, cá estamos para trabalhar a partir de segunda-feira. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Obrigado. Era só a ver se chega à ata, para depois o Sr. Presidente da Assembleia poder tomar a palavra e também podermos dar a palavra a alguns de vós como representantes dos grupos. Mas deixávamos então que chegasse o Sr. Presidente da Assembleia para nos ler a ata e depois podermos fazer essa partilha, está bem? Só mais um pouquinho. Mesmo com a inteligência artificial ainda não conseguimos só que a ata da presença feita, só depois de tudo isso, se calhar daqui a mais uns tempinhos já conseguimos. Não é? Ó Sr. Pedro, os cidadãos do outro lado conseguiram ouvir-me? Vai lá perguntar, faz favor, que as pessoas me ouviram. Sim? Faz favor. Mas vou. Então, deixa respirar. Pronto, como eu digo, desculpem este pequeno interregno, mas de facto, quando estamos assim numa de estar um bocadinho em todo lado, dá nisto. Primeira situação que eu gostava de referir é obrigado pela vossa presença aqui, não só aos eleitos, aos representantes das outras autarquias, a pessoas, a cidadãos comuns que vieram aqui assistir. É um sinal importante do rumo que queremos imprimir a esta Assembleia de Freguesia. Eu, nestas alturas, gosto muito de ter coisinhas escritas, porque às vezes o stress, a emoção do momento, não nos deixa comunicar tudo aquilo que eventualmente quereríamos. Eu tenho aqui 3 notazinhas, são breves, não é nada de muito especial, mas gostava de facto de as ler.
E há uma situação que vocês vão me permitir esta franqueza, mas que eu, como candidato autárquico desde há 50 anos, era um puto de 20 anos em 76 até hoje, sempre fui candidato autárquico, e autarca na freguesia Lourinhã desde 79, 46 anos, dá-me um conjunto muito alargado de experiências sobre vivências e eleições autárquicas que me permitem fazer este reconhecimento que vou passar a ler. E, francamente, pessoalmente, este reconhecimento é mesmo do fundo daquelas convicções que nós, quando assumimos que somos autarcas, defendemos a causa das autarquias. O que eu vou dizer é mesmo do coração. Gostava de apresentar um reconhecimento público e salientar a relevância da conjuntura de entendimento tácito. Eu vou ler devagar para que percebam. A conjuntura de entendimento tácito para concretização das tomadas de posse e primeiras reuniões dos, até agora, só freguesias, é o que nós temos a oportunidade de ter constatado, dos órgãos autárquicos das freguesias. Conjuntura esta verdadeiramente notável e extraordinária, verdadeiro exemplo de uma saudável prática democrática de exercício de poder autárquico. A verdade, de facto, é esta. Nunca tinha assistido a nada parecido com isto. Pessoas que são adultas conversam e tomam posições estratégicas que são importantes. Importa agora que os vencedores saibam honrar a sua vitória, saibam reconhecer o mérito e a valia pessoal dos vencidos e se disponibilizem para dialogar no sentido de recolher os seus contributos, ideias e projetos para concretizar de forma colaborativa e participada os projetos que merecerem consenso e reconhecimento de que representam efetivamente a satisfação das necessidades comuns e conduzem ao bem-estar e progresso da comunidade. Esta é, de facto, um sentimento que eu gostava de partilhar. Depois, 3 notas muito breves sobre o mandato autárquico que agora iniciamos aqui. A primeira nota tem a ver com isto. Desmistificar a ideia de que a Assembleia de Freguesia é o parente pobre das freguesias, das autarquias locais, desculpem. A Assembleia, sendo o órgão deliberativo da freguesia, é sem dúvida, porque mais próxima, o órgão de base participativa da freguesia, a estrutura de participação mais próxima dos cidadãos. A Assembleia, como toda a gente sabe, é detentora da autonomia de funcionamento, que lhe permite sugerir iniciativas, planos, estratégias de desenvolvimento ao órgão executivo da freguesia. Este também possuidor de autonomia de funcionamento, mas em muitas das suas possibilidades de iniciativas, condicionado pela aprovação e acompanhamento do órgão deliberativo. Nota-se aqui evidente que é necessária uma complementaridade saudável e profícua entre os 2 órgãos da mesma freguesia, que com capacidade de dialogar e vontade de trabalhar em conjunto, permitirá proporcionar mais bem-estar e desenvolvimento à população. Por outro lado, noutro âmbito, a complementaridade de funcionamento também, disto entre órgãos deliberativos, quero dizer aqui, também se aplica ao órgão deliberativo municipal. Os grandes documentos estratégicos de ordenamento e funcionamento das autarquias, município e freguesias, em regra, têm que merecer a aprovação dos respectivos órgãos deliberativos. E aqui é este reparo, também sentido, que eu faço. É importante que as suas deliberações sejam tomadas com conhecimento adequado de quem as toma, dos membros, dos eleitos locais, o que nem sempre é possível ao nível das freguesias. Primeira nota, é importante, que eu gostava de deixar aqui, e ainda de uma forma informal, já que isto é uma primeira reunião, esta primeira nota extravasa apenas esta necessidade de que seja feita alguma coisa neste sentido. Primeira nota, é importante a aproximação e concertação com a Assembleia Municipal,
no sentido de partilhar com os eleitos das freguesias todas conhecimentos técnicos, administrativos e jurídicos que lhes permitam, aos eleitos locais das freguesias, decidir com coerência, conhecimento de causa e imparcialidade nas grandes decisões que têm que ser tomadas. Depois, uma segunda nota. Referência aqui ao progresso e desenvolvimento criado pelas autarquias do município, todas, nestes 50 anos de poder local democrático. E esta observação que eu faço tem a ver com acerca das observações durante a campanha eleitoral de que não se fez nada em 20 anos e até noutras observações de gente desconhecedora, não sei se por ignorância, se por má fé, de essa constatação ter acontecido ao longo dos 50 anos, desde o 25 de Abril, importa esclarecer e evidenciar com clareza os factos, as concretizações, que demonstram, pelo contrário, o contributo fundamental do município, das freguesias e dos seus órgãos executivos e deliberativos na prossecução da defesa dos interesses comuns das suas populações, na melhoria do bem-estar coletivo e no desenvolvimento económico e social concretizado desde as primeiras eleições autárquicas de 1976. De uma forma sintética, não é difícil recordar a primeira fase desses trabalhos autárquicos, com a implementação de infraestruturas básicas, rede de esgotos, construção de hectares, abertura de furos para abastecimento de água, abertura de caminhos, asfaltamentos, recolha de lixo urbano. Numa segunda fase, já se procurou satisfazer o bem-estar da comunidade, construção de equipamentos coletivos diversos, requalificação e construção de edifícios escolares, campos de futebol, estádio municipal, sedes de associações, sedes de freguesias. Uma terceira fase do apoio autárquico às suas populações. Uma terceira fase tem a ver com a dinamização de atividades de natureza cultural e desportiva. Torneio municipal de futebol, torneios de atletismo, duátlo, triátlo, desporto para todos, iniciativas para crianças, jovens e séniores e tantas outras coisas. Quem critica, quem desvaloriza, não sabe, nem procura saber a diversidade de concretizações que as autarquias do município têm realizado em prol do bem-estar geral da sua população. Há 10 anos atrás, ainda relacionado com este tema, há 10 anos atrás, em 2016, comemorou-se os 40 anos do poder local. Na comemoração dessa efeméride, as freguesias, através da sua Associação de Freguesias, participaram na organização conjunta da comemoração com o município e outras entidades, com um conjunto diversificado de iniciativas deslocalizadas por todas as freguesias, que evidenciaram de forma clara e incontestável as provas físicas e, em muitos casos, de natureza imaterial, da vitalidade e do dinamismo das autarquias do município, reflexo da continuidade e da coerência dos autarcas que, no processo democrático de eleições autárquicas no município, naturalmente se sucedem. Na verdade, a alternância democrática na liderança das autarquias, no município, tem sido frequente, mas a continuidade da conclusão dos projetos de maior duração tem sido sempre uma realidade. O autarca nunca tem a obra terminada. O seu trabalho não é estanque, recebe a herança, o legado, transforma, amplia, acrescenta. Um autarca convicto não desvaloriza a importância do trabalho feito pelos antecessores. Deve, pelo contrário, conhecer bem, relevar e valorizar o legado que recebe para, com coerência, o possa melhorar e acrescentar. Como segunda nota efetiva sobre esta conversa que eu tenho vindo a ter aqui, é uma dor de autarca. Como segunda nota, manifestar a intenção de, em concertação com a nossa Junta de Freguesia de Lourinhã, sugerir a realização, em parceria com os órgãos da autarquia principal,
de uma comemoração condigna, planeada, participada e devidamente divulgada dos 50 anos do poder local, que se comemoram em 2026, com iniciativas deslocalizadas por todas as freguesias ao longo do próximo ano, para demonstração efetiva do que de bom e de menos bom foi concretizado e numa apreciação prospectiva quais os rumos e orientações para o futuro das autarquias do município. É um ano que deve ser constatação de obra feita, mas também de projeção do que é preciso continuar a fazer. Uma terceira nota, para não demorar muito mais tempo, respeito ao funcionamento da Assembleia de Freguesia e à participação cidadã. O funcionamento, fazer aqui uma nota, a Assembleia de Freguesia, muitas vezes esquecida, genericamente toda a gente sabe isto, é eleita por sufrágio universal direto e secreto dos cidadãos eleitores, residentes na área da freguesia de 4 em 4 anos e segundo o sistema da representação proporcional. Portanto, há aqui uma delegação da vontade dos cidadãos nos seus eleitos, nos eleitos que eles apoiam. As candidaturas para as eleições dos órgãos das autarquias locais podem ser apresentadas por partidos políticos, isoladamente ou em coligação, ou por grupos de cidadãos eleitores nos termos da lei. A eleição autárquica é, assim, um ato de intervenção e natureza políticas que assegura a participação cívica por parte dos cidadãos que, através dos diferentes programas eleitorais apresentados pelas listas, possibilita a leitura e escolha dentro de um conjunto de interesses partidários distintos e diversificados. Os partidos políticos desempenham um papel decisivo na sociedade portuguesa e na vida da comunidade nacional e local, uma vez que exercem uma função político-constitucional, convergem para a livre formação da opinião política, para o pluralismo de expressão da vontade popular. Relacionado com esta abrangência de intervenção sobre a intervenção dos partidos no processo eleitoral autárquico, é dizer isto: os membros eleitos nesta Assembleia, eleitos todos por partidos ou coligações, irão ter a oportunidade, na elaboração do nosso regimento orientador, de definir formas de participação e de intervenção no funcionamento da Assembleia. Como se pode valorizar o papel dos partidos no funcionamento da Assembleia. Uma outra componente só, realmente, e agora aqui mesmo para terminar, que tem a ver com a participação cidadã dos cidadãos. O poder local é, de facto, incontestavelmente, o pilar da democracia participativa e da boa governação. A democracia participativa, como participação dos cidadãos na vida política, não se opõe à democracia representativa, mas complementa. As iniciativas de natureza participativa complementam e enriquecem aquilo que é a função dos eleitos locais de assumir os projetos que têm para a sua comunidade. Para uma boa governação, é importante fomentar a cidadania ativa e criar condições para os representantes eleitos prestarem contas do seu trabalho que estão a efetuar e, por outro lado, acolherem a opinião dos eleitores. Os cidadãos, numa democracia participativa, são ativos e não esperam pacientemente 4 anos para avaliar o trabalho feito pelos seus representantes. Gostam de participar e de sugerir. Por isso, neste âmbito da intervenção, será promovida a comunicação direta com os fregueses para a recolha de sugestões, contributos para a dinamização da participação cidadã na divulgação das iniciativas da freguesia, com a implementação no meio de acesso, um correio eletrónico, assembleia@jf-lourinha.pt. Para terminar mesmo, agora, os pontos finais, o início da caminhada começa agora, meus caros, nunca tivemos oportunidades, alguns de nós, de falarmos minimamente nada, nem na campanha eleitoral. O início da caminhada começa agora. Ainda nem sequer houve conversa entre os membros da Assembleia. Alguns já nos conhecemos há anos, outros nem tanto, nem... De qualquer forma, disponibilidade e vontade de promover a participação cidadã, julgamos que é a intenção comum a todos os membros desta Assembleia.
Vontade dos membros trabalhar em conjunto em prol do interesse comum da nossa freguesia também existe. Juntos, vamos pôr mãos à obra. Eu perdi-me um bocadinho durante o que se passou aqui, mas eu e penso que a mesa, gostava de dar umas primeiras palavras, permitir umas primeiras palavras de intervenção aos representantes dos partidos que integram esta Assembleia. Do Chega, dos dois, alguém dizer qualquer coisa. A AD, PSD, CDS, um representante dirigir também algumas palavras à Assembleia e à assistência, e da parte do Partido Socialista a mesma coisa. Chega? Espera. Ficar registado. Alô? Não faz? Eu sou assim. Então, eu sou a Melissa, para quem não me conhece. Queria agradecer, antes de mais, a todos os que votaram em mim e que me deram a possibilidade de estar, então, aqui na Assembleia de Freguesia da Lourinhã. Estou muito contente e quero dizer que, da minha parte, estou aqui para trabalhar, estou aqui para ajudar a Lourinhã. A Lourinhã deu-me tudo e eu agora quero retribuir, e é isso que vou fazer aqui na Assembleia. Podem contar comigo para ajudar, nunca para dificultar e principalmente para melhorar a nossa Lourinhã. Está bem? Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, boa noite, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, elementos eleitos, colegas, boa noite a todas as pessoas que foram candidatos à Junta de Freguesia da Lourinhã, de todos os partidos, boa noite, Sr. Padre Ricardo, boa noite a todos os fregueses que aqui estão presentes esta noite. Estamos a iniciar mais um mandato de 4 anos. 4 anos que diferem dos outros anteriores pela Junta de Freguesia da Lourinhã passar a ser um território separado da freguesia da Atalaia. Nós, PSD e os 5 eleitos, trabalhámos numa candidatura que foi muito abrangente por todas as localidades da freguesia, tivemos um papel preponderante perante a população, recolhemos muitas informações e estamos preparados para poder contribuir para o desenvolvimento da nossa freguesia, sempre com os princípios da nossa candidatura. Identificamos com o trabalho que pensamos, que planeamos, que produzimos e por essa razão consideramos que o voto da população, que foi extremamente equilibrado entre as forças políticas candidatas e por isso a nossa razão de termos votado contra o Executivo da Junta de Freguesia, porque consideramos que os órgãos autárquicos devem representar o resultado eleitoral. E isso não foi presente neste ato de posse. E por essa razão nós nos manifestamos dessa forma e fica aqui esse registro. Em relação à colaboração, estamos disponíveis para que possamos desenvolver a Lourinhã, sempre com os princípios efetivamente da nossa candidatura. Consideramos que a nossa candidatura tem muitas propostas próximas da candidatura do Partido Socialista que ganhou eleições e, portanto, penso que há N situações de ligação onde podemos colaborar de uma forma ativa para o desenvolvimento da nossa localidade. Estamos disponíveis não só nas reuniões da Assembleia, estamos disponíveis diariamente para aquilo que o Presidente da Junta considerar que seja necessário, para aquilo que o Presidente da Assembleia Municipal considerar necessário. Estamos disponíveis para fazer reuniões de freguesia, peço desculpa. Estamos disponíveis para fazermos reuniões nas localidades, para que o órgão autárquico da freguesia, a Assembleia de Freguesia, possa chegar às localidades e de uma forma direta. Eu peço desculpa se não me interromper, é que nós já chegávamos através da Assembleia de Freguesia. O que eu estou a dizer e que fazia parte do nosso programa eleitoral é podermos ter reuniões com a população. Acho extremamente importante. Nós vamos de 4 em 4 anos falar com as pessoas e depois esquecemos os outros 3 anos a seguir de dar a palavra às pessoas e podermos falar com as pessoas. Para este tipo de medidas, para pensarmos uma Lourinhã com excelência. Uma Lourinhã com excelência.
Não é uma Lourinhã atabalhoada. Peço desculpa. Esta tomada de posse foi atabalhoada. Não pode ser atabalhoada. Nós queremos uma freguesia por excelência. E para isso podem contar connosco. Para isso estamos cá, para que a Lourinhã possa efetivamente ser, não é a melhor, é uma das melhores. Muito obrigado e boa noite. Ora, boa noite a todos. Obrigada pela vossa presença. Queria aqui também dignificar todo o trabalho que foi feito pela nossa equipa na nossa freguesia, o trabalho de proximidade também junto da população e das associações. Queremos efetivamente que haja um trabalho próximo de toda a freguesia. Foi um trabalho árduo esta desagregação, foi um trabalho harmonioso a separação dos bens de ambas as freguesias para que tudo ficasse a trabalhar a 100%, não é 99%, é a 100%. É nosso objetivo também trabalhar em colaboração com as outras forças políticas. Estivemos num trabalho de escuta ativa, continuamos num trabalho de escuta ativa e pretendemos efetivamente um trabalho mais próximo das nossas aldeias. Queremos também eleger um representante de cada aldeia para poder reunir connosco, descentralizar as assembleias de freguesia e outras reuniões para estarmos efetivamente mais junto da população. Também é esse o nosso objetivo. Portanto, contamos convosco, com toda a força de toda a gente, para que consigamos realmente elevar a Lourinhã a uma freguesia de excelência. É muito importante realmente dignificar esta desagregação, porque foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho que tem que ser dignificado e bem-aja a todos os que participaram, que lutaram até ao fim para que isto fosse uma realidade. Portanto, viva a Lourinhã! Para terminar esta sessão, eu vou ler a ata, antes de encerrar aqui a primeira reunião da Assembleia. Vou ler a ata com o resumo do que se passou nesta primeira reunião. Ata da primeira reunião da Assembleia de Freguesia de Lourinhã, aos 31 dias do mês de outubro do ano 2025, pelas 21 horas e imediatamente após o ato de instalação da Assembleia da Freguesia de Lourinhã, realizou-se a primeira reunião presidida por António Alberto Carvalho Santos, Presidente da Junta, nos termos do artigo 9º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei número 5/A 2002, de 11 de janeiro, que verificou estarem presentes os 13 membros da Assembleia, cuja identidade e legitimidade foi verificada no ato da instalação. O Presidente da Junta, António Alberto Carvalho Santos, leu a ordem do dia composta de ponto 2, eleição dos vogais da Junta de Freguesia, e ponto 3, eleição da mesa da Assembleia de Freguesia, pediu a colaboração de Fernando José Martins Ferreira para redigir a presente ata. Abrido o ponto 2, o Presidente da Junta submeteu à votação da Assembleia a proposta de que o método de eleição seja por lista, de que resultou a sua aprovação por unanimidade. O Presidente da Junta, nos termos do número 2 do artigo 24º da referida Lei número 169/99, de 18 de setembro, apresentou uma proposta com a lista de vogais composta por Vital Palmira do Rosário, Ana Catarina da Costa Antunes Pereira, Maria Isabel Nogueira Rasteiro e Otávio dos Santos Pereira Perluxo, a que se atribuiu a designação lista A, que submeteu à votação por escrutínio secreto, de que resultou a sua aprovação com 8 votos a favor, 5 votos contra. Com a eleição dos vogais resultou a constituição da Junta de Freguesia da Lourinhã, composta por Presidente António Alberto Santos, vogal Vital do Rosário, vogal Ana Catarina Pereira, vogal Maria Isabel Rasteiro e vogal Otávio dos Santos Perluxo. Procedeu-se em seguida à substituição do Sr. Presidente e vogais da Junta, que deixam de fazer parte desta Assembleia, tendo sido chamados os elementos da respectiva lista, que nos termos legais devem ocupar os seus lugares, procedendo-se de seguida à verificação da sua identidade e legitimidade, conforme o edital das listas definitivamente admitidas para a Assembleia de Freguesia da Lourinhã, respectivamente,
Maria Fernanda Neto Matias, Ludgero Fernando Caetano Lourenço, Teresa Maria Cruz dos Santos, David Marques Margarido, que apresentou justificação da sua ausência nos termos legais, tomará posse na próxima sessão da Assembleia, Júlia Maria Fernandes Alfaiate, todos eleitos pelo Partido Socialista. Estes membros ocuparam de imediato os seus lugares na Assembleia de Freguesia. Seguidamente, o Presidente da Junta deu início ao ponto 3, eleição da mesa da Assembleia, colocando à deliberação da Assembleia, por nada está previsto no regimento, a eleição da mesa por lista. Colocada à votação, foi aprovado o método da lista por unanimidade. O Presidente da Junta apresentou uma lista composta por Fernando José Martins Ferreira, Primeiro Presidente, Secretário Maria Fernanda Neto Marques Matias, Segundo Secretário Ludgero Fernando Caetano Lourenço, que foi denominada a lista A. O Presidente da Junta questionou se mais algum membro da Assembleia deseja apresentar a lista para a mesa da Assembleia, tendo sido apresentado pelos membros eleitos pela AD, uma lista composta por Presidente Hernando Luís Henrique, Primeira Secretária Inês Nunes, Segundo Secretário João Reis, que foi denominada lista B. O Presidente da Junta submeteu à votação as duas listas, por escrutínio secreto. Da votação por escrutínio secreto resultou a eleição para a mesa da Assembleia da lista A por maioria com 7 votos a favor, tendo a lista B obtido 5 votos a favor. Ficou deste modo definida a constituição da mesa da Assembleia de Freguesia da Lourinhã, Presidente Fernando José Martins Ferreira, Primeira Secretária Maria Fernanda Neto Marques Matias, Segundo Secretário Ludgero Fernando Caetano Lourenço. Terminado o apuramento, o Presidente da Mesa e os secretários tomaram posse nos seus lugares, tendo o Presidente da Junta congratulado pelo modo como decorreu a parte da Assembleia que teve a honra de presidir, apresentou votos de uma colaboração entre os dois órgãos, próxima e profícua na defesa dos interesses da população. Instalada à mesa da Assembleia de Freguesia, após breve saudação aos presentes, o Sr. Presidente da Assembleia deu os trabalhos por encerrados, que é o que eu vou fazer de seguida, da qual foi lavrada a presente ata, que depois lida em voz alta vai ser assinada. Esta ata vai ser assinada só pela mesa, não já não é necessário a assinatura dos membros que constituem a Assembleia. E com este procedimento, eu considero que juridicamente está escrito uma coisa que não pode acontecer, que é o Presidente da Junta não pode apresentar a lista para a Assembleia. Tem que estar escrito é que o Partido Socialista, os elementos eleitos pelo Partido Socialista, apresentaram a lista do Partido Socialista. E aquilo que deu foi que o Presidente da Junta, não é possível o Presidente da Junta, não pode apresentar nenhuma lista. Esse entendimento, sim, mas esse entendimento também não é. Ele continua a ser candidato. Dirige os trabalhos. Ele está a dirigir os trabalhos e não pode apresentar nenhuma lista. E, portanto, eu fiz essa pergunta e o Presidente da Junta de Freguesias, no momento que eu fiz a pergunta, disse que a lista tinha sido apresentada pelos Partido Socialista. Sim, ainda ouvi essa. Retificado. Pronto. Essa retificação vai acontecer na ata, que ela ainda pode, atendendo a que só é assinada pelos membros da mesa, sim. E depois faz-se a evidência da retificação. Meus caros, assistência presente, obrigado pela vossa presença aqui. É? Não. Não, esta não é minuta, esta é definitiva, só com essa, vai ser feita com essa alteração, com essa observação, só que só é assinada pelos membros da mesa. Não tem que ser aprovada. Não, nesta não tem que ser. Esta primeira reunião não tem que ser aprovada como é habitual no funcionamento das outras sessões da Assembleia. Esta tem este formato, a ata foi lavrada, que depois lida em voz alta, vai ser assinada pela mesa e quem a redigiu. Hernânia, quem faz estes procedimentos não somos nós. Isto é diferente. Nada obriga a primeira sessão. As normas da primeira sessão são as que são indicadas nestes regulamentos. Não é o funcionamento habitual de uma sessão da Assembleia. Pronto, de qualquer maneira, o compromisso é que isso vai ser retificado. Essa redação, esse problema, e vai ser comunicada que essa retificação foi feita. E em termos de agradecimentos finais, agradecer a todos os membros eleitos, a todos os outros autarcas de outras freguesias, da Câmara, de outras autarquias de âmbito municipal e a todas estas pessoas que com a sua presença, de facto,
enriqueceram e honraram esta tomada de posse dos órgãos autárquicos da Assembleia de Freguesia de Lourinhã. Obrigado. Fica desde já o convite. Entretanto, há de ser divulgadas discussões próximas, a elaboração do regimento, outros aspectos, onde gostaríamos também de ter uma opinião via mail, naquele mail que entretanto vai ser divulgado, que ainda está nesta transição de cessar atividades, coisas da União e depois começar outras, mas mesmo relativamente àquilo que é o regimento da freguesia, tendo em conta as disposições que tem de natureza muito diversa, eu pessoalmente gostaria de poder ouvir intenções, sugestões de munícipes, de fregueses, de cidadãos. Havemos de fazer essa divulgação da maneira mais adequada possível. Fica este convite para que participem. No nosso entender, esta Assembleia deve ser viva, deve ser participada, e isso só acontece se as pessoas quiserem sugerir e colaborar dentro daquilo que é a nossa intenção de os ouvir. Obrigado, está encerrada esta sessão.